1 Samuel, capítulo 17. Versos 45, parte do 46 e o 47. Verso 45, Davi disse ao gigante filisteu, a Golias. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Parte B do verso. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Amém. Eu quero conversar um pouco com vocês, então, sobre as marcas de um vencedor de gigantes. Preciso começar dizendo que os gigantes existem. E eles são muitos. E eles são atrevidos. E eles teimam em se interpor no nosso caminho para nos assustar, para nos intimidar e para nos fazer correr. Gigante é tudo aquilo que parece ser maior do que você. Gigante é tudo aquilo que intimida você. Gigante pode ser uma pessoa. Pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o sogro, a sogra, os cunhados, os vizinhos, o patrão. Gigante pode ser uma situação de enfermidade, de falência financeira, de uma crise conjugal. Gigante pode ser um sentimento de culpa, de medo, uma autoestima achatada, um complexo de inferioridade, um abuso sofrido na infância, nunca resolvido. Há gigantes que nós criamos no laboratório do medo, e eles se levantam como fantasmas para nos assustarem. Há gigantes que estão fora de nós, há gigantes que estão dentro de nós. Quais são os seus gigantes? O que o texto que lemos vai nos trazer como lição é que nós não fomos chamados para medir a altura dos gigantes. Nós não fomos chamados para ter medo dos gigantes. Nós não fomos chamados para fugir dos gigantes. Nós fomos chamados para vencer os gigantes. Esse texto retrata para nós que um vencedor de gigantes não nasce, ele é feito. Isso me leva a pensar no que Thomas Alva Edison disse certa feita. Ele diz que as nossas vitórias são construídas de 90% de transpiração e 10% de inspiração. Um vencedor de gigantes é aqueles que são determinados a vencer. Aqueles que não recuam diante da dificuldade. Que não desistem na hora da luta. Há muitos casamentos que acabam porque não houve perseverança. Há muitos conflitos dentro do nosso lar que prosperam e crescem porque nós não agimos com fibra e com perseverança. Esse próprio cientista chamado Thomas Alva Edison passou por uma experiência muito dolorosa quando ele era criança. A escola o devolveu. Não tinha na época os mesmos direitos que tem hoje
para as crianças que são consideradas especiais, ou com TDAH e etc e tal. E quando a escola o devolveu, ele perguntou para a mãe dele assim: mamãe, por que a escola me devolveu? E a mãe respondeu: é porque você é inteligente demais, meu filho. Seus coleguinhas não conseguem acompanhar o seu raciocínio. Obrigado, príncipe. A mãe disse: eu vou investir em você. E ela investiu mesmo. E este homem, chamado Thomas Alva Edison, veio a se tornar um dos maiores cientistas da história da humanidade. Foi ele, inclusive, que inventou a lâmpada elétrica. Para inventar a lâmpada elétrica, ele teve cerca de 2.000 experiências. E alguém um dia disse: você não se sente fracassado depois de tantas experiências? Ele disse: não, eu inventei a lâmpada elétrica. Esta foi uma vitória de 2.000 passos. Um vencedor é aquele que não apenas não desiste, mas um vencedor de gigantes é aquele que triunfa sobre as suas dificuldades. Acho que todos vocês têm ciência do que aconteceu com John Milton. John Milton ficou cego aos 50 anos de idade. Completamente cego. Depois de completamente cego, ele escreveu o grande clássico, O Paraíso Perdido. Ele venceu o gigante da cegueira. Quando Ludwig van Beethoven estava para nascer, os médicos aconselharam a sua mãe para abortar, porque tinha um problema de formação genética e que havia grande probabilidade do menino nascer com problema. E aos 46 anos de idade, ele ficou completamente surdo. Para um músico, parecia ser o fim da sua carreira. Mas, depois de ficar completamente surdo, Beethoven compôs as suas músicas mais excelentes. Ele venceu o gigante da sua surdez. Talvez a maior compositora evangélica de todos os tempos foi Fanny Crosby. Fanny Crosby compôs mais de 4.000 hinos. Fanny Crosby conhecia e cantava os seus hinos todos de cor. Fanny Crosby decorou o Novo Testamento. Fanny Crosby viveu 92 anos. O que alguns talvez não saibam ou não se lembrem é que Fanny Crosby ficou cega na 6ª semana de vida por um erro médico. Viveu 92 anos na escuridão. Mas ela trouxe luz para milhões e milhões de cristãos ao redor do mundo. E ainda hoje cantamos os seus hinos. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Quer estar ao pé da cruz, que tão rica fonte. Hinos de Fanny Crosby. Ela venceu o gigante da sua cegueira. Quais são seus gigantes? Deus trouxe você hoje aqui para você não olhar para a altura deles, ficar com medo deles ou fugir deles. Deus chamou você aqui hoje para vencer os seus gigantes. Esse texto registra, portanto, aquele grande embate, aquela grande conflagração, aquela batalha entre judeus, ou melhor, os israelitas e os filisteus. Os dois exércitos se posicionaram, um de cada lado de um monte, o vale no meio. Naquela época as guerras eram de enfrentamento corporal. Quando surge do lado do filisteu um gigante, 3 metros de altura. Sua armadura pesava 60 quilos. A ponta da sua lança pesava 6 quilos. Ele tinha um grande dardo de lançar os ombros, um escudeiro à sua frente. E esse gigante se levantou e desafiou os soldados de Israel, dizendo: não é preciso lutar. Dê-me um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, nós serviremos a vocês. Mas se eu vencer, vocês nos servirão.
E diz a Bíblia que esse gigante afrontou as tropas de Israel, afrontou os soldados de Saul durante 40 dias, 2 vezes por dia. E os soldados de Israel fugiam com as pernas bambas de medo. Foi nesse ínterim que chega nesse local de guerra Davi, para levar uns pães e queijos para os comandantes e para os seus irmãos que estavam na batalha, seus irmãos mais velhos, os 3 mais velhos. E ele chega na hora dessa debandada geral. E ele quer saber o que está acontecendo. E informam para ele que tem um gigante que está desafiando, que está humilhando os soldados de Israel e que não tem nenhum homem com coragem de enfrentá-lo. Que o melhor e o mais prudente seria também fugir. E então Davi pergunta, mas quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E se dispõe a enfrentá-lo e vencê-lo. Então, uma pergunta se faz necessária. Quais são as marcas de um vencedor de gigantes? Com a sua Bíblia aberta comigo nesse texto, vamos ver quais são essas marcas. Em primeiro lugar, confira aí comigo o verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros, vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. A primeira marca de um vencedor de gigantes, irmãos, é que ele não escuta a voz dos pessimistas. Os pessimistas estão por aí, espalhados ao nosso redor, dizendo para nós, olha, esse gigante não cai não. Esse problema não tem solução não. Para o seu casamento não tem mais remédio não. Para esse problema que você está enfrentando aí, não há saída não. É melhor fugir, é melhor desistir. Notem vocês que não foram alguns israelitas, ou a maioria dos israelitas, está escrito que todos os israelitas, todos. E esse texto nos informa que o que eles passam para Davi é este, olha Davi, não faça loucura de querer enfrentá-lo. Não é sábio, não é prudente. Quem nunca derrubou um gigante vai dizer para você que os gigantes não caem. Quantas pessoas que perderam o ânimo, perderam a coragem, perderam a disposição de enfrentar os problemas reais da vida, porque escutaram a voz dos pessimistas, os arautos do caos, os profetas da incredulidade, os embaixadores do pessimismo. Eu fico olhando na história bíblica, me lembrando dos 10 espias que retornaram de avistar a terra prometida, trazendo inclusive os frutos excelentes da terra, mas disseram para o povo assim, a terra é boa mesmo, mas não é para o nosso bico não. A terra é boa mesmo, mana leite e mel, mas tem cidades fortificadas. A terra é boa mesmo, mas tem gigantes lá. E aos olhos daqueles gigantes, nós somos como gafanhotos. Aliás, aos nossos próprios olhos, nós somos gafanhotos. E diz a Bíblia que, em virtude desse relatório pessimista, negativo, incrédulo desses 10 espias, a nação de Israel perambulou 40 anos no deserto. E toda aquela geração morreu no deserto. Eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Mais de 2 milhões de pessoas é o cálculo. Apenas os 2 espias que olharam com os olhos do otimismo e da fé, dizendo, se o Senhor se agradar de nós, nós podemos conquistar essa terra. Só os 2, Josué e Caleb, entraram na terra prometida.
Se você escutar os pessimistas, o seu problema cresce. Se você escutar os arautos do caos, você foge, você desiste, você se acovarda. Então a marca de um vencedor é não escutar os arautos do caos, a voz dos pessimistas. Mas vamos ver uma segunda marca de um vencedor de gigantes. Confira aí comigo, por favor, nos versos 14 a 16. Está escrito assim: Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. A segunda marca de um vencedor de gigantes é que ele não fica olhando para as dificuldades do passado, ele olha para as oportunidades do hoje. Vamos entender isso aqui. Quando Abner, comandante do exército de Saul, foi à casa de Jessé para convocar alguns de seus filhos para a guerra, e isso era um orgulho para uma família israelita, ter um filho seu defendendo a bandeira, a pátria. Abner convoca, escolhe apenas os 3 mais velhos. Davi era muito jovem. Ele cuidava das ovelhas lá nas toscas pastagens de Belém, que era uma região deserta. Ele nem lembrado foi. Talvez Abner pensasse: esse menino não tem cancha, soldado. Não tem habilidade para entrar no exército. Não tem idade própria para isso. Não tem porte físico para isso. Ele nem lembrado foi. Se Davi ficasse ruminando isso, talvez ele ficasse mergulhado num complexo de inferioridade. Talvez ele permitiria que o sentimento de autoestima achatada o esmagasse. Quantas pessoas hoje que vivem uma vida amarga, porque ficam dizendo: não lembraram de mim, ninguém acredita em mim, não acreditaram nos meus dons, não acreditaram nos meus talentos, nem lembrado eu fui. Quantas pessoas que passam a vida reclamando: eu não nasci num berço de ouro, eu não tive oportunidades, eu não estudei numa boa escola, eu não fiz uma faculdade. E só ficam olhando pelas lentes do retrovisor e reclamando das oportunidades que não tiveram no passado, enquanto Deus está dizendo: olha para as oportunidades que eu coloco diante de você hoje, não olhe a lente do retrovisor, olhe com a visão do farol alto, olha que hoje eu estou abrindo portas para você, olha que hoje eu estou colocando novas oportunidades na sua vida. Nota de rodapé. A maioria das pessoas que triunfaram na vida não nasceram em berço de ouro. O único homem que tinha coragem em Israel de enfrentar o gigante, nem lembrado foi. Não importa se os homens não acreditem em você, Deus conhece você. Deus capacita você. Deus levanta você. Deus instrumentaliza você. Eu gosto muito de estudar biografias, porque você às vezes aprende em poucas horas de leitura num livro aquilo que a pessoa levou a vida inteira para aprender. E uma das histórias que mais me impressionam aqui no Brasil é de um menino que nasceu no interior de Minas Gerais, na cidade de Diamantina. O seu pai era caixeiro viajante, sua mãe era professora pública, e o pai morre quando ele era ainda criança. E sabidamente, o alto salário, brincando um pouco, de professora pública, não dava a chance de encaminhar esse menino para a cidade grande para continuar seus estudos. Então, ele vai para Belo Horizonte, como estudante muito pobre, pela sua inteligência e garra, fez um curso de medicina, e ele era um aluno tão pobre que a cadeira onde ele se assentava durante o seu curso de medicina era um caixote de tomates. Terminou o curso, ganhou bolsa, foi para a Europa,
fez especialização na Alemanha, na França, retorna para o Brasil, entra na vida política, teve vitórias esplêndidas no seu estado. E em 1956, ele foi eleito presidente da República Federativa do Brasil. E no dia 21 de abril de 1960, ele inaugurava Brasília, no coração do Cerrado brasileiro, Juscelino Kubitschek. Se ele ficasse olhando as dificuldades que teve no passado, ele jamais teria alçado voos rumo ao futuro. Não olhe as dificuldades do passado. Olhe as oportunidades que Deus coloca diante de você hoje. Terceiro lugar, um vencedor de gigantes. Olha comigo os versos 28 a 30. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro. Falou a mesma coisa. Terceiro lugar, um vencedor de gigantes é aquele que sabe lidar sabiamente e firmemente com seus críticos. Eu sou pastor há 40 anos e eu nunca vi alguém se levantando para fazer algo relevante sem ser criticado. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais preocupado com o aplauso dos homens do que com a aprovação de Deus. O que é curioso é que há críticas e críticas. Há críticas que são desairosas, desumanas, cruéis até. Elas não têm nenhuma intenção de ajudar você, mas de jogar você para o buraco. É aquela pessoa que quer destruir você. Há outras críticas que são boas. É aquela crítica que diz para você assim: olha, você está fazendo isso assim, eu acho que se você fizesse daquele outro modo, você teria um resultado melhor. É ter uma intenção de ajudar você, de botar você para frente, para cima. Mas a crítica que Davi está sofrendo aqui é uma crítica ácida, tóxica. E é curioso que essa crítica não vem de um estranho, vem do seu irmão mais velho, Eliabe. Esse tipo de crítica dói. Então eu vou lhe dizer quando a crítica dói mais. Primeiro, a crítica dói mais quando ela vem daqueles que deviam estar do nosso lado, mas estão contra nós. Se Eliabe era irmão de Davi, sangue de Davi, carne de Davi, ele devia estar do lado de Davi, não contra Davi. Sabe aquele tipo de gente que joga contra o patrimônio? Faz gol contra? Que puxa o freio de mão? Gente que devia estar do seu lado, apoiando você, encorajando você, somando com você, mas está jogando contra, torcendo contra, laborando contra. Segundo, a crítica dói mais quando ela vem daqueles que nos conhecem há muito tempo. Ora, se Eliabe era o mais velho, se Davi era o caçula, e eram 8 irmãos, significa que Eliabe viu Davi nascer, viu Davi crescer, conhecia o caráter de Davi, mas a despeito disso ele critica Davi. Escute o que eu vou lhe dizer. O que incomoda os seus críticos não são seus defeitos, são suas virtudes. O que o crítico não suporta é a possibilidade de você receber os lauréis da vitória e não ele. O que incomodava o Eliabe era a possibilidade de Davi vencer e ele, um soldado de grande destaque no exército de Israel, ficar para trás. As pessoas têm muito mais facilidade de chorar com os que choram
do que se alegrar com os que se alegram. Terceiro lugar, sabe quando as críticas doem mais? A crítica dói mais quando ela é contínua, quando ela não tem pausa, quando ela é quanto mais. Olha o que Davi pergunta para o seu irmão no verso 29. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Eu só fiz uma pergunta. O que está por trás disso aqui? Está por trás disso aqui é o seguinte: o Eliabe, quando você vai largar do meu pé? Até quando você vai me criticar? Quando você vai parar de ficar me incomodando com as suas críticas? Ô, gente, eu não sei não, mas parece que tem algumas pessoas que têm um ministério, não é verdade? O ministério da crítica. Você pode fazer tudo certinho, não vem um elogio. No dia que ele faz você faz alguma coisa que a pessoa não gosta, vem a crítica. Quarto lugar, sabe quando a crítica dói mais? A crítica dói mais quando ela vem envelopada em destempero emocional. Versículo 28 diz que Eliabe acendeu-se em ira contra Davi. Ué, mas por que o Eliabe está irado contra Davi? O que Davi fez com ele? Nada. Nada. Mas ele está irado porque ele não suporta a ideia de ver Davi vencer um gigante do qual ele está fugindo acovardado. Quinto, sabe quando a crítica dói mais? A crítica dói mais quando o crítico tem a síndrome de Deus. Como assim? Olha o verso 28 comigo. Eliabe disse o seguinte para Davi: bem conheça a tua presunção e a tua maldade, vieste apenas para ver a peleja. Olha que ele está fazendo um juízo de valor. E para dizer que Davi tinha essa atitude que ele denuncia, a presunção e maldade, ele está entrando naquilo que se chama de foro íntimo, que só Deus pode conhecer. Mas o crítico se assenta na cadeira de Deus e julga até seus pensamentos. Ele não julga só suas ações, suas palavras, não. Ele julga até suas intenções. A grande pergunta é se isso tinha algum fundo de verdade. Então eu queria que vocês acompanhassem o meu raciocínio, por favor. Se você voltar ao capítulo anterior, capítulo 16, você vai ler um fato que aconteceu. Deus havia rejeitado Saul como rei, e Deus deu uma ordem ao profeta Samuel ir lá na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel em lugar de Saul. Lá vai o Samuel para a casa do Jessé. O primeiro que ele encontra, o primogênito Eliabe, capa de revista, corpo sarado, cara assim, ganharia todos os títulos pela beleza física e o porte físico. Aí diz a Bíblia que o Samuel logo concluiu: está aí o ungido do Senhor. Deus diz: vai devagar, cara, vai devagar. Só tem verniz aí, só casca. Diz a Bíblia que todos os outros filhos de Samuel passaram, todos os filhos de Jessé passaram diante de Samuel. Deus, não é esse, também não é esse, também não é aquele outro, também não é aquele outro. Acabaram os filhos. Aí o Samuel perguntou: mas não tem mais ninguém? Ah, tem sim, mas é o caçula. Ele está lá cuidando de ovelha, ele é o caçulinha. Tem cancha não. Samuel respondeu: manda chamá-lo, que nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Quando chega o Davi esbaforido do campo, talvez cheirando a ovelha, Deus disse para Samuel: esse aí, pode entornar o azeite na cabeça dele, esse é o meu escolhido. Agora, preste atenção na cena. O Abner convoca 3 dos filhos de Samuel, de Jessé, para a guerra. E chega o Jessé e diz assim: Davi, vem cá, meu filho. Pega esses pães aqui, esses queijos, leva lá para os seus irmãos e para os comandantes.
O Davi poderia dizer assim para o seu pai: ô papai, eu acho que o senhor não entendeu nada. O senhor não sabe o que aconteceu aqui em casa, não? O senhor não sabe que eu sou o futuro rei de Israel, não? Não, não, não. O senhor me perdoe, mas esse negócio de ser office boy não dá para mim mais. Esse papel eu não vou ocupar mais, não. O que é isso? E o meu status? E a minha posição? E a minha honra? Onde fica? Se eu chego lá com um embornal cheio de pão e queijo, como é que agora eu me declaro rei? Não, 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 o senhor chama outro, eu não vou, não. Tem que preservar a minha imagem. Portanto, quando Davi vai àquele acampamento levando pães e queijos, ele não é presunçoso e maldoso como foi acusado pelo seu irmão, não. Ele é humilde, humilde. Ora, o crítico transforma a sua virtude em defeito. Sabem por quê? Porque o crítico não tem coragem de confrontar os seus próprios pecados e erros. Ele transfere os seus problemas para você e critica em você o que ele não consegue criticar nele mesmo. Mas ainda, sabe quando a crítica dói mais? A crítica dói mais quando ela visa humilhar você em público, diante das outras pessoas. Olha a pergunta que o Eliabe faz ao Davi no verso 28. Ô Davi, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? O que está por trás disso? O que ele está dizendo para o irmão dele, em outras palavras? O menino, recolha-se a sua insignificância. Quem é você, rapaz? Você não passa de um pastorzinho que corre atrás de umas poucas ovelhas no deserto? Vem aqui, dá uma de valentão, querendo enfrentar um gigante que tem um exército todo fugindo dele. Que é isso, menino? Qual era a intenção de Eliabe? Humilhar Davi diante dos soldados de Israel. Agora me permita dizer, o que você faz com os críticos? Eu não vou nem pedir para levantar a mão, não, porque eu acho que todo mundo já passou por isso. Já perdeu alguma noite de sono, coração apertado, que alguém falou, machucou você? Alguém já passou por isso? Ou só eu? Eu sei que a sua família é perfeita, nunca houve nada de problema lá, mas já sofreu com isso na sua casa também, na sua família também? Como é que lida com isso? Davi nos dá a pista, nos ensina. Olha o que ele faz no versículo 30. Desviou-se dele para outro. Se você escutar os seus críticos, você perde a alegria, você perde a paz, você perde o apetite, você perde o sono, você perde a saúde, você perde o foco. A única maneira de você lidar com seus críticos é não gastar tempo com eles. Deus não chamou você para discutir com os críticos. Deus não chamou você para perder tempo com os críticos. Deus não chamou você para ficar doente por causa dos críticos. Deus chamou você para vencer os seus gigantes. Então fuja dos críticos e foque naquilo que Deus chamou você para fazer. Quarto lugar. Quais são as marcas de um gigante? Um vencedor de gigantes? Confira aí comigo, por favor, versículos 38 a 40. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso não, pois nunca usei. Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia saber o surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. A marca de um vencedor gigante é essa aqui. Você precisa se especializar no que Deus chamou você para fazer. Irmãos, quando eu li isso desse, dá vontade de dar risada. Sabe por quê? Quando Davi se dispôs a vencer ou enfrentar o gigante, o Saul chamou Davi e disse: vem cá, meu filho, hoje você vai fazer uma loucura. Você é muito jovem, você não é guerreiro. O cara é experiente. Mas já que você está dando essa loucura de querer enfrentar o gigante,
Então eu vou equipar você. Vou botar em você a minha armadura, vou colocar na sua mão a minha espada. Pelo menos você vai estar pronto para enfrentar. Mas isso dá para dar risada, sabe por quê? A Bíblia diz que o Saul era o cara mais alto de Israel. Manequim 70. Davi é manequim 52. Quando botou aquela tralha toda em cima dele, sobrou a armadura. Ele não conseguiu sequer andar, quanto mais correr ou lutar com a armadura. Arrancou aquela tralha de cima dele, correu lá no vale, no ribeiro. Até hoje você vai lá, pedrinhas lisas, assim, dá vontade até de você jogar algumas também. Ele botou 5 pedras daquela no embornalzinho dele, pegou a funda dele e correu na direção do filisteu. Sabe o que ele está ensinando para a gente? Ele está dizendo o seguinte: com esse negócio aqui, com essa funda na mão, com essas pedras na minha mão embornal, eu sou um doutor. Eu sou capaz de acertar um fio de cabelo, quanto mais a testa de um gigante. Lição aprendida: vestir roupa de rei sem ser rei não ajuda nada a você. Você precisa ser um especialista naquilo que você faz. Aliás, irmãos, o mundo hoje é o mundo dos especialistas. Vocês se lembram? Os nossos pais, os nossos avós, tinham um médico, chamado médico da família. Lembra disso? Ele era o médico do vovô, da vovó, do papai, da mamãe, do filho, da filha, do neto, da neta. O médico clinicava do alto da cabeça à ponta dos pés. Hoje, se a dor é do lado direito, é um médico. Se a dor é do lado esquerdo, é outro médico. Se a dor de dente é de um jeito, é um dentista. Se a dor de dente é do outro jeito, é outro dentista. Não cabe no mundo hoje mais os generalistas. O mundo hoje é o mundo dos especialistas. O que você faz? Seja o melhor. Se especialize. Faz salgadinho para fora, faça o melhor salgadinho da cidade. Se é comerciante, seja o comerciante mais excelente do seu bairro. Se é professor, advogado, engenheiro, médico, enfermeiro, o que você faz? Se especializa no que você faz. Agora, se é crente, não seja crente meia boca, seja crente de verdade. Quinta marca de um vencedor de gigantes. Versículos 45 a 47 foi o que nós lemos, então não vou ler de novo. Um vencedor de gigantes é aquele que atribui a vitória exclusivamente a Deus. Preste atenção nisso. Não basta só coragem, é preciso ter preparo. Coragem sem preparo é loucura. Mas não basta apenas ter coragem e preparo. A vitória vem de Deus. Davi disse para o gigante: você vem contra mim com espada, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. O Senhor salva, não com espada, não com escudo, porque do Senhor é a guerra. Não queira receber as glórias para você. Não queira receber os aplausos para você. A vitória vem de Deus. É o braço do Todo-Poderoso que dá vitórias a você. Você ora, você jejua, você trabalha, você se esforça, você estuda, você se prepara, você se especializa, mas a vitória vem de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Penúltimo lugar. Penúltimo lugar. Um vencedor de gigantes. Olha o versículo 48 comigo. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Agora compare o 48 com a metade dele, 24.
Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele. Qual a diferença entre Davi e os outros? Enquanto todos fugiam do gigante, Davi correu de encontro ao gigante. Qual o princípio que você aprende aqui? Um vencedor tem pressa para vencer. Há determinadas lutas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, que vão ficando encroadas, porque a gente não toma decisão. Empurra com a barriga, joga para debaixo do tapete. É aquela conversa, é aquele confronto, é aquela decisão. É aquele conselho, é aquele conserto, é aquela reconciliação, é aquele perdão. Não podemos retardar, irmãos, as decisões. Temos que ter pressa para vencer. Talvez aquilo que está precisando ser resolvido lá dentro da sua casa. Você está tentando acalmar a situação. Hoje, há poucos dias, eu sou de uma pessoa que me falou uma coisa muito interessante, lá em Belo Horizonte, numa entrevista que eu estava dando, dizendo que hoje tem pais que querem ser apenas amigos de seus filhos. Ficar bem com eles. Agradá-los. Nunca dizer não. Nunca sentiu o filho assim virando a cara, que não gostou do que disse, que ouviu. E às vezes nós vamos achando assim que vamos escondendo os problemas, contornando os problemas, escondendo os problemas, adiando a solução dos problemas. Um vencedor tem pressa para vencer. Você sabe o que eu estou falando? Daqui que precisa ter pressa lá dentro da sua casa para resolver. Mas finalmente, em sétimo e último lugar, quais são as marcas de um vencedor de gigantes? Confira o verso 52 comigo. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Sarim até Gate e até Ecrom. Sétimo e último lugar, um vencedor de gigantes encoraja outros a vencerem. Quando Davi vai de encontro ao filisteu, e o filisteu vem afrontando a Davi, humilhando Davi, falando impropérios contra Davi, Davi não precisa gastar as 5 pedras, os 5 torpedos, os 5 mísseis direcionados. Bastou uma. E ele crava a pedra na testa do gigante, ele cai. E ele não tem espada, mas ele sobe em cima do gigante, pega a espada do gigante e decepa a cabeça do gigante. Nesse momento, os soldados de Israel, acovardados, intimidados, acuados, cobram coragem e entram também na peleja, e todos celebram a vitória. Há lutas que são carreira solo, mas a celebração é com um grande coral. As vitórias mais doces são aquelas que nós as partilhamos com as outras pessoas. Não basta você ser um vencedor, você tem que ser também um encorajador. Talvez está na hora de você pegar o telefone, dê uma ligada para alguém. Você que conhece a igreja aqui, conhece os seus irmãos, conhece as famílias. De repente você olha para lá, olha para cá, diz, olha, o fulano não votou ainda. Está com medo da pandemia? Está com medo do vírus? Esfriou na fé? Desistiu? Quem sabe uma palavra sua mude essa história? Quem sabe um telefonema seu faça uma diferença? Quem sabe uma visita vai fazer bem? Não basta só você vencer, você precisa ajudar outros a se levantarem. Tem gente que está caída, precisando de um braço estendido, de um líder
Chega lá, vamos embora, vem comigo, vamos para frente, para não. E eu quero concluir trazendo à memória esclarecida de vocês um fato do mundo esportivo. Aconteceu em Seattle, nos Estados Unidos, uma Paralimpíada. Os atletas com deficiências físicas. E a modalidade mais esperada daquela Olimpíada era a corrida das moças no estádio. Estádio lotado, as moças se posicionaram na pista de corrida. Uma delas era forte candidata a ganhar medalha de ouro. E ao sinal da largada, todas começaram a correr na medida das suas forças. Essa candidata ganhou a dianteira e recebeu os aplausos efusivos da multidão. Na última volta, para espanto de toda a multidão que assistia no estádio e mundo afora, perplexa ficou, porque a menina tropeçou e caiu. A multidão transfere os aplausos para a segunda, para que ela avançasse e ganhasse a medalha de ouro. Mas a que vinha em seguida, para espanto da multidão, parou, quebrando o protocolo da Olimpíada, e estendeu a mão à outra que estava no chão e a levantou. Quando ela fez esse gesto, todas as demais que estavam vindo pararam também e todas deram as mãos e quebraram o protocolo da Olimpíada e chegaram juntas na reta de chegada. O estádio entendeu a lição e o mundo todo foi impactado e aplaudiu o gesto delas. Entendendo uma coisa, as vitórias mais doces são aquelas que nós as repartimos e compartilhamos com as outras pessoas. O mesmo Deus de Davi está aqui hoje. E há muitos que talvez temeram tantos gigantes, são tantos gigantes. É o gigante do vírus, é o gigante da quebradeira econômica para tanta gente. É o gigante dos efeitos dolorosos nas famílias, luto, enfermidades. É o gigante da guerra, que não atinge apenas 2 nações do leste europeu, mas o mundo todo. Quais são os seus gigantes? Hoje, Deus trouxe você aqui para que você se levante, para que você lute, para que você confie em Deus, para que você vença, para que você ajude outros a vencerem. Feche os seus olhos por um momento. Curva a sua fronte. Converse com Deus. Se você veio aqui hoje e tem alguns gigantes que precisam ser vencidos na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, eu quero orar por você. E se você é essa pessoa, eu queria que você ficasse em pé onde você está, para orar em seu favor nesse momento. Senhor Deus, nós somos fracos. Tu conheces a nossa estrutura e sabes que somos pó. Mas nós estamos diante do Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. As nossas dores, as nossas crises, os nossos gigantes são maiores do que nós.
Mas a nossa força não está na nossa saúde, nem no nosso vigor físico. A nossa força não está na nossa sabedoria humana. A nossa força não está no dinheiro, na riqueza, nos títulos. A nossa força está no Senhor dos Exércitos. Os nossos olhos estão postos em Ti. Então nós te pedimos que nesta noite Tu venhas ao encontro de cada pessoa que aqui está. Pois Tu conheces a luta de cada um. Tu sabes, meu Deus, os nós que precisam ser desatados. Tu sabes onde estão os gigantes e como eles deverão cair pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, fortalece os braços do Teu povo. Reanima o Teu povo. Reaviva a Tua igreja. Fortalece as famílias. Traz resposta, Deus, ao clamor do Teu povo. A Tua palavra diz que quando o Teu povo estava sendo oprimido lá no Egito, diz que Tu viste as suas lágrimas, Tu ouviste o seu clamor e Tu desceste para livrá-los. Escuta o clamor do Teu povo, vê a aflição do Teu povo, desce e socorre o Teu povo, sim. Que enquanto estamos aqui na Tua casa, a Tua providência chegue à nossa casa. A Tua providência chegue ao nosso trabalho. E que esses gigantes que têm rosnado e arreganhado os dentes para nos ameaçar, eles caiam por terra em nome de Jesus. Oh, meu Deus, que o Teu povo ao retornar para casa hoje tenha um sinal do Teu favor, em nome de Jesus. Nós Te adoramos, porque Tu és o mesmo Deus ontem, hoje, para sempre o mesmo. Tu tens todo o poder nos céus e na terra, e a nossa vida está nas Tuas mãos, e nós queremos descansar nos Teus braços, em nome de Jesus. Amém. Amém.